Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, Reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. Olá, este é o Metalcast, o podcast do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? A redução da jornada de trabalho sem redução de salário é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. E nas últimas semanas, o debate em torno do fim da escala 6x1 ganhou as redes, os noticiários e as ruas de todo o país. A PEC, de autoria da deputada federal Érica Hilton, é fruto da mobilização organizada pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que conseguiu somar mais de 1,5 milhão de assinaturas numa petição online, pedindo à Câmara dos Deputados a revisão da escala 6x1. A PEC propõe a jornada de 36 horas semanais e 4 dias por semana. Mas é importante lembrar que o sindicato sempre encampou essa luta e, como não podia deixar de ser, neste ano comemorativo, no mês de fevereiro lançou a campanha 40 anos, 40 horas, em que reivindica uma jornada de trabalho de 40 horas sem redução de salários, o fim do trabalho aos sábados e o início do terceiro turno na segunda-feira a partir das 21 horas. A redução da jornada de trabalho foi conquistada em pelo menos 11 fábricas da nossa região. A importância da redução da jornada de trabalho sem redução de salário é o tema de hoje. O Metalcast está no ar. Sabe mais, luta melhor. E os nossos convidados já estão aqui. José Dari Krain, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, o CESIT. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de discutir o tema que está nas redes sociais e que é extremamente importante para os trabalhadores e para a organização da vida social, que é a redução da jornada de trabalho. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E Dercy Jorge de Lima, que é diretor do sindicato, atua na sede regional de Indaiatuba e é trabalhador na Toyota. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, viu, Dercy? Nós vamos fazer uma breve contextualização aqui, a partir desse movimento, né, que nós vimos aí na última semana, aqui em Campinas, e em todas as capitais, na maior parte das capitais, né? A redução da jornada de trabalho, professor Dari, é uma pauta mundial e que está ganhando muita força aqui no Brasil, né? Qual que é a importância da redução da jornada de trabalho hoje? O tema da jornada de trabalho é um tema histórico do movimento trabalhista. No final do século XIX, para a gente ter uma ideia, as pessoas, mesmo nos países centrais, ricos, trabalhavam 2.900, 3.000 horas ano. Depois, com a redução da jornada de trabalho progressivo, que foi fruto da luta dos trabalhadores, a jornada foi diminuindo, né, progressivamente. Em vários países, na década de 70, do século passado, a jornada chegou a 1.500, 1.600, 1.700 horas ano. Então, houve uma redução pela metade. Reduzir a jornada de trabalho é melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas elas podem viver a vida tendo tempo livre e não só viver para trabalhar. E acho que todas as pessoas têm a esperança, a expectativa de poder viver a vida em todas as suas dimensões. Só que, a partir dos anos 80, da crise econômica, com as reformas, o tema da redução da jornada de trabalho praticamente saiu da agenda, né, do movimento internacional e também no Brasil ainda ficou na agenda dos anos 80, boa parte das categorias, inclusive aqui metalúrgico, conquistaram uma redução da jornada de trabalho para 44 até 44 horas semanais. Depois a Constituinte de 86, 87 instituiu a redução de 48 para 44. E desde 1988, não há redução da jornada formal de trabalho, né? E agora, nesse momento, a jornada aparece de novo no tema do debate. Por que que aparece? No contexto internacional, aparece depois da pandemia,
porque as pessoas perceberam que a vida não se reduz a trabalhar. E há aí sim uma pressão crescente de trabalhadores, especialmente das pessoas mais jovens, de querer limitar o tempo de trabalho e poder viver a vida nas suas outras dimensões. No caso, então, por isso entrou a ideia da jornada de 4 dias por semana. E ela foi uma experiência realizada em dezenas de países. Não é uma experiência generalizada. O único país que tem uma experiência mais generalizada é a Islândia, que mais de 50% das pessoas já trabalham só 4 dias por semana, e com resultados extremamente positivos em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista da economia, com crescimento econômico. Em outros lugares, essa experiência está mais localizada em alguns setores. Mas é uma experiência exitosa, considerada do ponto de vista dos seus resultados econômicos, sociais, do ponto de vista da saúde das pessoas e da sociabilidade. No caso aqui, a gente teve, acho que para a grande maioria, uma certa surpresa com o levantamento, acho que logo em seguida nós vamos discutir, da redução ou da eliminação do turno 6x1, né? Do 6x1, da escala 6x1, que é algo meio absurdo, porque, de fato, você trabalha 6 dias na semana, você não tem período para descansar. E esse tema foi levantado por um jovem trabalhador de uma farmácia, criou um movimento que chama A Vida Além do Trabalho, né? E a partir dessa experiência, ganhou as redes sociais e pautou na última semana, inclusive, a grande imprensa, e fez com que se apresentasse uma PEC no Congresso Nacional para discutir a jornada de trabalho, e até 2 dias atrás, pelo menos 216 deputados assinaram a PEC, estão dando validade para poder tramitar. Então, esperamos que esse tema continue em evidência, porque é fundamental. E que os trabalhadores se envolvam, né? Que os trabalhadores se envolvam, mas para ele estar em evidência, precisa ter mobilização dos sindicatos, mobilização das organizações sociais. Mas o tema é fundamental porque é um grito de muitas pessoas dizendo, as condições de trabalho hoje são absolutamente ruins para quem quer viver a vida. Os salários são baixos, as relações muitas vezes são muito meio despóticas, o mando, o não reconhecimento, né, do próprio trabalho que as pessoas realizam. Então, esse grito de alerta sobre a situação da grande parte, de uma parte importante das ocupações, ele ecoou exatamente, enfim, com essa bandeira de eliminação da jornada 6x1. Tá. Foi um grito pela vida, né? É um grito pela vida, um grito dizendo, a vida não é só trabalhar, nós queremos trabalhar, não aguento mais, né? Nós queremos ter um trabalho de qualidade, queremos receber um salário que seja suficiente para a gente poder pagar nossas contas e queremos viver a vida em todas as suas dimensões, né? E Dercy, o sindicato, desde 1985, organiza a categoria pela redução da jornada, né? Em vários momentos essa pauta foi retomada e tal. E garantiu, né, convenções, acordos coletivos nesse sentido. Conta um pouco dessa história, em especial como foi a luta lá na Toyota, a empresa onde você trabalha. Então, a luta pela redução da jornada, né? Então, lá em 1985, nós já veio parte da greve geral. Lá naquele momento, nós já conquistou a redução da jornada, todas as nossas convenções coletivas, para 44 horas semanal. Isso nos anos 80, final dos anos 90, chega as montadoras na nossa região, né? Toyota e Honda. Onde nós iniciamos depois uma organização interna e começamos a discutir a redução da jornada. Então, a gente conseguiu, no primeiro momento, na Honda, reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, isso ali, início dos anos 2000. E na Toyota nós conquistamos isso em 2003, 2004, que nós começamos a reduzir a Toyota. Foi de 44 para 42, fizemos uma programação e chegamos às 40 horas, reduzindo meia hora a cada 6 meses. E reduzindo na Toyota também. E também essa luta ela acabou expandindo na nossa região, né? Região de Atuba, por exemplo, a partir da Toyota nós começou a lutar, organizar e conquistamos também nas empresas, autopeças, de 44 para 42, 44 para 43 horas. Então reduzimos bastante jornada nesse período aí dos anos 2000 e foi a luta que o sindicato fez nesse período. Redução de jornada de 85, final dos anos 90.
Na Toyota foi quando a redução? Nós iniciamos ali a organização interna, mas o conquistou mesmo em 2004, Tá, que uns reduziu 20 2 anos horas. atrás. E depois, com programação de meia hora a cada semestre, chegamos em 2006 ali com as 40 horas semanais. Tá. E é importante você falar isso porque isso faz mais ou menos 20 anos, né? Agora, nessa campanha salarial, né, esse ano, teve a campanha, né, da redução 40 anos, 40 horas. Como que os patrões receberam essa pauta, Dercy? Como foi essa negociação? Como sempre, né? Eles nunca aceitam porque isso vai quebrar as empresas. Então, o que vai garantir a redução da jornada é a organização local de trabalho. Então, você tem empresa tipo Indaiatuba, que tem uma concorrente em, sei lá, Jundiaí, outra região, que lá é 44 horas semanais. Então, quando você manda a pauta, mas tem que reduzir no país inteiro, porque só eu vou reduzir, o meu concorrente não reduz. Então, o que vai garantir a redução da jornada é a organização local de trabalho. Então, nós tivemos uma sorte em Indaiatuba, que a gente mobilizou uma fábrica lá, por nome de Alfa, e nós fizemos uma greve de 35 dias. E a pauta era a redução da jornada. Então, isso contribuiu. As empresas viram que o sindicato não estava de brincadeira, estava fazendo greve mesmo. Então, contribuiu para a gente conseguir reduzir em Indaiatuba. Então, nós conseguimos reduzir 10 empresas, saindo de 44 para 40, de 44 para 43, 42. Então, foi 10 empresas que reduziu a jornada nesse período dessa campanha, na última campanha agora, 40 anos, 40 horas. Para a categoria dar uma olhada, Renata, você pode, por gentileza, colocar a tela que nós preparamos das empresas aqui da nossa região que já tem jornada reduzida? Lá. Bom, aqui em Campinas, a maioria das empresas trabalha 44 horas, né? Nós temos algumas em que já houve redução e nós vemos ali Hortolândia também. Mais da metade dos trabalhadores já tem jornada inferior à prevista, né? Pela Constituição. Bastante fábrica também. Em Indaiatuba, eu acho que foi a região que nessa campanha salarial teve o maior número, né, de fábricas reduzindo jornada. Tivemos uma também americana. A Sumaré, a Honda, já tinha há 20 anos também, desde os anos 2004. E Valinhos, todas as empresas ainda têm 44 horas. Esse é um mapa aqui da nossa base para ver como que é possível, né? Onde os trabalhadores também se conscientizam, né? E encampam a luta junto com o sindicato, é possível, né? Pois é. Não, o que chama atenção ainda, veja, o mesmo setor industrial que, em termos proporcionais com o resto do mundo, tem um custo de hora de trabalho relativamente mais baixo, 5,2 dólares hora, mesmo tendo um custo mais de 5,2 reais, dólares a hora, em comparação internacional, mesmo tendo um custo mais baixo, ainda muitas empresas praticam 44 horas semanais, né? Nós somos o país, dentre os 46 países da OCDE e tal, mais desenvolvidos, somos um dos países que tem jornada mais longa. É o quarto país com jornada mais longa entre os países desenvolvidos e com custo de trabalho relativamente mais baixo que os outros países. Então, ou seja, existe sim espaço para redução da jornada de trabalho aqui, no caso brasileiro. Inclusive porque tem algumas empresas que têm as matrizes em países em que a jornada é muito menor bem mais reduzida, né? E aqui eles praticam uma jornada maior, né? Por isso que eu acho que essa bandeira do fim da jornada 6x1, ela também, dentro da própria proposição, está a previsão da redução de trabalho para 36 horas a proposta. Né? Claro que isso é uma conquista a ser obtida no tempo, no espaço. Talvez a questão que se coloca, como aqui nas negociações mostraram, que é mais viável é fazer uma redução progressiva a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada ano. Programar, né? Fazer uma redução programada. Mas nada justifica, eu acho, do ponto de vista da realidade que nós vivemos, com os avanços tecnológicos, com toda
a ampliação da capacidade de produção e bens que as novas tecnologias proporcionaram, nada justifica que a manutenção de uma jornada tão longa que nós temos no caso da indústria brasileira, né? A jornada 6x1 pega muito fortemente o setor de serviços. O comércio, supermercados, as farmácias, padaria, são atividades de serviços. Mas na indústria também, né? Tem bastante jornada 6x1 ainda, ou quando tem jornada 5x2, mas você compensa durante a semana, né? Faz uma escala durante a semana para cumprir as 44 horas semanais. Um dos temas muito negociados é exatamente a escala, né? As formas de compensação dessas jornadas. Então, ou seja, acho que essa campanha, só estou falando isso, que a campanha que os metalúrgicos puxaram antes desse movimento eclodir, aqui das 40 horas, 40 anos, 40 horas. Foi em fevereiro. Foi de fevereiro e foi super estratégia, que eu quero dizer que é visionária, no sentido de se atinar com aquilo que é a preocupação grande da sociedade ou dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiros, de querer diminuir a quantidade de horas dedicadas ao trabalho. Então, acho que é parabenizar os metalúrgicos por ter essa opção estratégica de colocar esse tema como estruturante da campanha salarial de 2024. Mas a luta só começou, né? Ela vai continuar. Exatamente. Renata, eu queria que você colocasse aquela tela das jornadas no mundo, por favor. Aqui a gente vê que essa semana de 4 dias, ou seja, essa jornada reduzida, a gente já vê em vários países, né? Nós estamos colocando aqui na França, por exemplo, que é o país sede da Valeo, na Alemanha, que é o país sede da Bosch, da KSB, da KSPG, da Manhummel, né? Então a gente tem essa referência já de uma jornada reduzida lá fora. Porém, os que são contrários à redução da jornada de trabalho aqui no Brasil, eles argumentam que a economia vai ser destruída, que as pessoas vão perder o emprego. No entanto, a gente vê que onde já foi aplicada, o mundo não acabou, né? Os resultados, ao contrário, parecem positivos. Quer dizer, a produtividade não cai. Por que é tão difícil discutir a redução da jornada de trabalho com os patrões aqui no Brasil? Quem participa da mesma negociação, talvez o Dercy pode falar com mais propriedade, talvez não, ele vai falar com mais propriedade do que eu, depois, que sempre o setor empresarial faz uma choradeira imensa para aceitar qualquer direito e conquista. Sim. Aqui o que nós estamos assistindo no caso brasileiro? As organizações empresariais, todas elas soltaram nota contra essa campanha que está sendo feita agora de eliminação da jornada 6x1 e redução da jornada de trabalho. E fazem isso do ponto de vista, sempre do ponto de vista histórico. Eu vou só lembrar 2 fatos para lembrar. Tem até uma meme que está circulando nas redes sociais mostrando a manchete do Globo de 1963, quando foi introduzido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando foi introduzido, melhor, o 13º salário. A economia vai quebrar, o desemprego vai explodir. Eu vi. A questão da licença maternidade, a mesma coisa. Licença maternidade, a mesma coisa. Agora, mais recentemente, se o Lula tivesse ouvido o Conselho dos Economistas, que transmite suas opiniões na grande mídia e que assessora as entidades empresariais, ele não teria adotado a política de valorização do salário mínimo. Porque entre eles dizia, e era algo unânime, se adotar essa política de valorização do salário mínimo em 2004 em diante, isso vai gerar inflação, vai gerar informalidade, vai gerar desemprego e vai quebrar o Estado. Quebrar o país. Quebrar o país porque a Previdência está vinculada ao salário mínimo, né? O piso previdenciário está ligado ao salário mínimo. Então, esse era o discurso. A política salário mínimo foi implementada em 2004 em diante, e significou um aumento real substantivo do ponto de vista da sua capacidade de compra do salário mínimo, e os efeitos, hoje, existe um consenso na literatura, os efeitos são extremamente positivos. Diminuiu a pobreza, diminuiu desigualdades, dinamizou o mercado de trabalho, gerou empregos. Obviamente que a geração de emprego não só vem com a redução da jornada. Depois a gente vai poder conversar um pouquinho, acho que sobre isso. Quero fazer uma discussão
talvez especial sobre essa questão da Sim. geração de emprego. Estava falando, diminuiu a desigualdade, dinamizou a economia, porque aumentou a massa salarial. Mesmo os setores pequenos, o comércio, que reclamavam muito da elevação dos seus custos, viram o resultado disso uma melhora, inclusive porque isso dinamizou toda a economia. Porque o salário não é só custo da empresa, ele é também renda para o trabalhador. E sendo renda, ele vai consumir. E ao consumir, ele vai gerar efeitos demanda benéficos, na produção. efeitos benéficos para a economia como um todo. Tá? Então, esse é um discurso histórico que a gente tem no caso brasileiro. E sempre vai ser essa reação. Né? Quando a gente vê esses direitos sendo implementados e depois o resultado, nada disso acontece. Como é o contrário também, né? Todos os patrões aqui, o pensamento econômico conservador dominante dizia a reforma trabalhista vai resolver Pois é. o problema os problemas econômicos do país, vai gerar emprego, vai gerar produtividade, vai gerar competitividade. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Aumentou a desigualdade, o Aumentou a desemprego não desigualdade, veio, aumentou a se veio é um informalidade. emprego precário. O melhor do mercado de trabalho agora nesse período recente não tem nenhuma relação com a reforma trabalhista. Qualquer pesquisador mais sério não pode fazer essa vinculação, até porque sempre nós afirmamos a geração de emprego depende muito mais da dinâmica da economia. Ou seja, as empresas vão contratar mais pessoas se elas tiver para quem vender o produto que elas fazem. Não é porque reduz 10%, ou 5%, ou 2% o custo da força de trabalho que isso vai estimular a contratação. A contratação vem se ele tiver como aproveitar esse trabalho do trabalhador para desenvolver a atividade e vender aquilo que ele faz, o produto que ele faz. O mercado mais aquecido. É o mercado mais aquecido. É isso que vai levar à geração de emprego. Então, existe um discurso terrorista, muitas vezes fatalista, que não tem comprovação empírica. E um choro desmedido no momento em que os grandes grupos econômicos apresentam resultados fantásticos e o mundo caminha por uma situação crescente de desigualdades. Né? Então, por isso, eu acho que essa questão ela é difícil porque tem essa resistência empresarial e eles, querendo ou não, esse discurso tem eco na grande mídia, nos editoriais. Assusta, né? Nos editoriais aí dos grandes jornais, das televisões. Hoje das redes também, tem uma parte na rede. Exatamente, das campanhas que essas grandes organizações empresariais fazem nas redes. Então, por isso que esse tema tem uma certa dificuldade de ser aprovado, porque tem uma oposição muito grande, porque aqui é explicitamente uma luta entre capital e trabalho, né? Porque os trabalhadores estão querendo dizer para os setores, nós queremos viver a vida, né? E nós não queremos só trabalhar. E os empregadores estão dizendo, com a reforma trabalhista e tudo, nós queremos que vocês fiquem à nossa disposição e a jornada de vocês seja ajustada de acordo com aquilo que é necessário. Eles se apropriaram da vida também dos trabalhadores. Exatamente. Né? A jornada da vida das pessoas fica subordinada à dinâmica econômica. Né? Então, o que acontece isso? O que a redução da jornada de trabalho faz? Ela organiza a vida de quem trabalha. A jornada mais longa e flexível, com banco de horas, desorganiza a vida de quem trabalha. Né? Esse é o efeito. E desorganiza a vida social. Sim. Ela só favorece um lado, que é o lado empresarial. Então, obviamente, que os setores empresariais eles vão resistir por isso, porque eles querem ter as pessoas mais tempo à sua disposição e fazer com que a vida das pessoas esteja submetida às lógicas, à lógica sua de viabilização do negócio. Tá? Mas isso tem um problema, desorganiza a vida das pessoas e desorganiza a vida em sociedade. Porque quando você tem uma certa jornada padrão, organizada, então é a creche, é a escola, é o transporte coletivo, é os serviços públicos, é o lazer, tudo isso, ele depende um pouco como é que se organiza a jornada de trabalho. O descanso, por exemplo, semanal coincidir com o domingo, no final de semana, tem uma dimensão religiosa, mas fundamentalmente tem uma outra dimensão, que é o entendimento que foi construído nas sociedades de que para a vida social ser saudável,
é fundamental as pessoas se encontrar, a família se encontrar, poder ter espaços para conviver, poder jogar um esporte, fazer um esporte, jogar futebol ou qualquer outro, qualquer outro esporte, ir na igreja, ir na festa, ir em vários lugares, que isso é muito... Praticar amizade. Praticar amizades, isso é fundamental para a vida social ser saudável, né? Para a vida social ser saudável. Então, a questão, né, de você ter o descanso semanal remunerado, coincidir com o final de semana, É para isso, né? Para isso também. É um pra oxigênio, né? É um oxigênio. Quando você desorganiza a jornada, como aconteceu nos últimos anos, de trabalho, ser mais interrupto, aqui você vai criar uma série de outros problemas sociais. Porque você restringe as convivências, você restringe a família poder se encontrar. Por exemplo, no setor de serviço, comércio, são muitas mulheres que são mães. A escola funciona de segunda a sexta, mas se ela trabalha no sábado e no domingo, quando que ela vai encontrar com seu filho para poder passear, poder viver? Porque se eu pegar folga só no meio da semana, e um dia ainda, ela tem que fazer uma série de atividades e não vai ter espaço de convivência. Obviamente, isso tem consequências para o futuro da sociedade. Tem. E Dercy, nessas negociações, né, como o professor falou, os patrões eles sabem que não vai diminuir a produtividade, né? E por que eles choram? Eu acho que essa é uma luta sindical que, se as centrais abraçassem, como aconteceu em 85, né, das paralisações, aí você conseguia resolver o problema da região, porque Campinas acertou sair com essa redução da jornada. Mas você pega todas as regiões aí, tá às 44 horas semanais. E aí qual é o argumento? Mas a minha concorrente trabalha 44 horas, então tem que vir uma lei, tem que ter uma lei nacional. A lei nacional depende de todo o movimento. Aí você tem a grande mídia que é contra. Então, assim, se você for pegar toda vez que houve uma luta por direitos dos trabalhadores, pega a escravidão. Quando acabar com a escravidão, vai quebrar o país, né? E assim vem, de lá para cá. Então, toda vez que tem um movimento no sentido de conquistar, de trazer direito para os trabalhadores, sai a grande mídia, sai os patrões, que vai quebrar o país. Então, tem que ter uma organização nacional para abraçar essa luta por cima. Aí sim você consegue resolver o problema geral. Senão, vai ficar localizado. O Sindicato Metalúrgico de Campinas faz uma luta, outro sindicato ali faz outra luta para reduzir a jornada, mas o efeito é pequeno. É grandioso a nossa região que está reduzindo, mas você pega toda a região em volta que está a 44 horas semanais. Então, a luta nacional, né, que passa pelo Senado, pelos deputados, eu acho que aí sim resolveria. Mas você vai enfrentar a grande mídia, a imprensa, o capital, que diz que vai quebrar as empresas. Então, se não tiver uma organização de baixo para cima, pressionando, vai ser difícil. Acho que isso que o DC tem muita concordância com ele. A negociação coletiva, ela é um instrumento poderoso, extremamente importante para os sindicatos. E aqui os metalúrgicos mostram exatamente a importância da negociação coletiva. Mas algumas questões, para resolver para o conjunto da classe, você precisa mesmo ter uma legislação ou um projeto, né, que é o caso aí da redução da jornada, enfim, da jornada 6x1, que abrange o conjunto do país, até inclusive para evitar essa argumentação, né, que você estabelece uma concorrência que seja predatória entre quem consegue reduzir e quem não reduz entre as empresas. Tá? Então, eu tenho a tese de que desse tema, as negociações coletivas são muito importantes. Acho que é muito importante ter essas conquistas que foram obtidas, mas elas são limitadas, né, para você reorganizar a jornada de trabalho e a vida social. Então é importantíssimo ter um projeto de lei que contemple o conjunto das classes trabalhadoras heterogêneas, e é isso, por isso também concordando com ele, é muito importante que as centrais sindicais, os movimentos nacionais, as forças que se mobilizam em torno do trabalho, assumam essa bandeira para ela ganhar vida, ganhar mobilização, continuar muito presente nas redes, mas ir para a rua também, porque só assim a gente vai conquistar. Porque se não tiver muita força social, outro lado muito poderoso, vai bloquear. Então, por isso que é importante esses movimentos de mobilizações em torno disso. É aquela máxima a luta faz a lei, né?
Exatamente. Vamos ter que fazer esse trabalho de base para organizar os legisladores, os parlamentares, para que possam reverter isso Mas para todo mundo. exatamente, mas o que é importante aqui, que acho que a gente está vivenciando agora, é que é um dos primeiros temas, além da política de salário mínimo, do trabalho, na área do trabalho, que ganhou a opinião pública, que criou constrangimento para os setores empresariais e conservadores da sociedade, né? Porque qualquer pessoa que você conversa, ela tem clareza de que uma jornada 6 por 1, com essas condições de trabalho que elas têm, com os salários que ela recebe, é algo desumano, né? É algo não admissível, né? É algo não aceito. Então aqui, eu até tenho falado já em entrevistas, é um cavalo cilhado para o movimento trabalhista brasileiro assumir para potencializar essa possibilidade, pelo menos nesse aspecto, melhorar a condição de vida das pessoas. Porque a partir desse tema, você pode também discutir uma série de outras questões para melhorar ainda mais a vida dos trabalhadores. Então, ele é um tema extremamente estratégico, porque ele mostrou, pelo menos nas redes sociais, agora tem que ir para a rua, capacidade de mobilização e de sensibilização da sociedade em torno dele. Tá? E é isso que eu acho que nós que estamos aí no campo das forças de trabalho, que a gente mais está precisando nesse momento, é conquistar os corações e mentes das pessoas em cima de questões muito concretas que melhoram a sua condição de vida, ou que superem as injustiças, as explorações que as pessoas estão vivenciando. E aqui é um caso muito concreto, trabalhando muito e ganhando pouco, né? Acho que essa bandeira tem tudo para ganhar força dentro da sociedade, e eu acho que as forças organizadas que tem potencializar isso por meio da organização e fazer com que isso ganhe cada vez mais dimensão e importância até a gente conquistar essa bandeira aqui. Então, é esse o recado para os trabalhadores se engajarem nessa luta pela vida além do trabalho e para garantir que a PEC seja aprovada. Exatamente, né? A PEC vai ter um caminho muito longo, né? Obviamente vai ter muitas negociações, mas ela só tem possibilidade de prosperar num Congresso que é conservador, né? O Congresso é conservador, grande maioria está vinculada, né, dos deputados, a grande maioria está vinculada aos setores agrícolas, empresariais, tem muito poucos trabalhadores, sindicalistas, pessoas que defendem a redução da jornada de trabalho no Congresso Nacional. Mas, né, se tiver mobilização, como deputados precisam de voto, pode ser que essa bandeira avance e seja conquistada. Ou seja, vai precisar de pressão. Pela natureza do Congresso, não é uma bandeira fácil pelas características do nosso Congresso, não é uma bandeira fácil de ser tramitada. Mas acho que tem possibilidade disso acontecer, até porque a gente vê até alguns setores mais conservadores se manifestando favorável, porque eles sabem, né? Eles sabem que ele tem uma base assim, que está sofrendo. Aí, se ele se posicionar contra, essa base pode abandonar na próxima eleição. Né? Quer complementar, Dercy? Eu acho que é o momento ideal para os trabalhadores e tem eleição, né? Que vai forçar a barra. Se esse movimento ganhar força, está ganhando força, eu acho que tem muita chance. E os movimentos sindicais, né? Começar também os sindicatos mobilizar as bases, né? E eu tenho certeza que tem possibilidade. Depende muito do movimento que os sindicatos também vão fazer. Contribuir com essa luta. Tem muitos pontos, na verdade, para discutir, né, com os trabalhadores. Eu acho que a gente colocou a questão de quando reduz a jornada, aumenta o valor da hora trabalhada, né? Enfim, tem cálculos, né, que são feitos no sentido de garantir uma hora mais valorizada, né? Quando reduz a jornada de 220 para 200, por exemplo, muda a base de cálculo, muda o valor da hora. E também tem a questão do desemprego, né? Que é gigantesco, e uma das coisas que a redução da jornada pode possibilitar é com que a sociedade, com que quem está desempregado consiga uma vaga. Amplia
ampliaria, então, a oferta de emprego. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, a gente tem que localizar aqui. Alguns setores podem ter ganhos de produtividade tão extraordinários com as nossas tecnologias que podem não aumentar substantivamente o emprego, mas pelo menos vão evitar que haja mais despedidas, demissões. Vão evitar que haja mais demissões. Tem outros setores, especialmente que atendem ao público, né, que vão precisar contratar mais gente. Né? Vão precisar contratar mais gente. Então, o fim da jornada 6x1, com redução da jornada de trabalho, vai ter um impacto positivo na geração de trabalho. Né? Obviamente que isso tem que vir acompanhado da redução da jornada sem a diminuição dos salários, porque os salários já estão muito baixos, as pessoas já estão com dificuldade de pagar suas contas, né, dado as exigências que a gente tem hoje no padrão de consumo, que é muito diferente do passado, né? Dado as diferenças, mas o Diese faz o cálculo de que a redução da jornada de trabalho de 40 a 44 seria capaz de gerar 2,5 milhões de pós-trabalho. Eu acho que o fim da jornada 6x1 pode ampliar isso ainda, muito mais. Pode ser que alguns setores redefinam o tempo que vão estar abertos. Uma farmácia, por exemplo, que fica aberta 24 horas por dia, pode não funcionar 24 horas por dia. Por exemplo, nós somos uma geração, os mercados fechavam no sábado ao meio-dia e voltavam a abrir na segunda-feira. Mas isso não era um problema. Né? O que aconteceu quando começou a abrir os mercados aos domingos? O domingo passou a ser o terceiro dia com maior número de vendas. Então, todos os mercados começaram a abrir, porque senão ele perdia espaço para a concorrência. E o que aconteceu com isso? Se eliminou uma série de mercearias, de vilas familiares, porque não tiveram mais condições de concorrer com os mercados abertos. Então, ou seja, você pode ter gerado um pouquinho mais de emprego no setor do supermercado, mas muito pouco, mas você eliminou uma série de outras pessoas que trabalhavam nessas mercearias de vila, nos bairros. Então, você não teve um saldo positivo nesse sentido. Por que pode fechar também? Porque a renda é dada. Ninguém vai comprar 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão a mais porque domingo está aberto. Você não vai consumir 2 quilos a mais ou 3 quilos a mais de arroz e feijão. Ela vai comprar quanto que é necessário para ela comer. Se ela não puder comprar no domingo, ela vai comprar outro dia da semana. Ela vai se organizar. Também, é uma né? Questão da organização da vida social. Porque a gente sempre fala que para o cliente, o consumidor, é bom ir lá, está aberto, eu posso comprar, mas para quem está trabalhando, tem que você colocar no lugar do outro, ser solidário com o outro. Com a família do outro. Com a família do outro. Com os filhos. Não é nada agradável. Eu lembro de uma campanha contra, naquele momento que começou a se abrir o supermercado domingo, teve uma campanha no sindicato, acho que foi dos comerciários de Florianópolis, que dizia o seguinte: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, você tem que se colocar no lugar do outro também. Então, a minha questão é o seguinte: a redução da jornada de trabalho, nas formas como está sendo proposta, vai gerar trabalho. Os setores conservadores vão dizer, mas a taxa de emprego está muito baixa. Por que a taxa de emprego está muito baixa? Porque você tem uma imensa quantidade de pessoas que estão na viração, que as pessoas não podem ficar desempregadas. Ela tem que arrumar uma grana para poder pagar suas contas, para trazer o alimento para casa. Quem pode ficar desempregado é quem tem algum amparo na família ou tem auxílio-desemprego. Senão as pessoas vão vender qualquer coisa no semáforo, na esquina, vão fazer qualquer bico, vão aceitar qualquer atividade para poder ganhar uma grana mínima. Uma renda para casa. Uma grana mínima para poder viver. Então, o desemprego hoje não reflete o que é a realidade geral do mercado de trabalho. Então, se você, de fato, diminuir a jornada e também tiver menos pessoas, tiver mais pessoas empregadas, você também fortalece essa capacidade dos trabalhadores de fazer a luta pela melhoria dos salários, pela outras melhorias das só ganho, né, para os trabalhadores, né? Combate à informalidade, né? Para os trabalhadores e para a sociedade. Para a sociedade. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente deixar
essa lógica da concorrência, da empresa poder fazer o que quer, de olhar só o negócio da empresa, não olhar a vida das pessoas, a gente tende a gerar uma sociedade de guerra, de concorrência, e um com os outros. Não vai ser uma sociedade organizada. E uma sociedade desorganizada... De eliminação mesmo, né? Uma sociedade desorganizada, onde que se rompe os tecidos sociais, é uma sociedade que vai ser marcada crescentemente pela violência. E isso não é bom para ninguém. Sim. Tá? Então, para você ter uma sociedade mais organizada, mais, usar um termo, civilizada, até é fundamental que essas questões sejam mais organizadas. E você reduzir a jornada, eliminar a jornada 6x1, mas é uma oportunidade da sociedade criar novas bases de convivência e de sociabilidade. Que isso é algo que nós estamos precisando também nos tempos atuais. Bom, eu acho que a gente vai partir agora para as considerações finais. Dercy. Agradecer pelo convite e dizer que só a luta muda a vida. Eu acho que nós temos que manter o povo em movimento, os trabalhadores, movimento sindical, sociedade, população, e pressionar o Congresso para ver se aprova esse projeto. Muito obrigado. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui e quero dizer com toda a clareza que, do ponto de vista econômico, você não tem só problema de custo. Reduzir a jornada... Isso é importantíssimo. Reduzir a jornada também significa que as pessoas vão estar mais motivadas, as pessoas vão adoecer menos. Nós somos um dos países no mundo que são campeões de doenças psíquicas. A doença psíquica tem a ver com as pressões que as pessoas sofrem para apresentar resultados. Os acidentes de trabalho. Os acidentes, o abstenteísmo também tende a cair, né? As pessoas vão ter mais tempo para se qualificar, né? Daí, com isso, aumenta a sua possibilidade, né, de ser mais produtivo no próprio emprego. Então, ou seja, aumenta a massa de salários, isso também gera consumo. Então, alguns setores de pequenos empresários que ficam extremamente preocupados com regular seus custos, mas também pode ser olhado, por exemplo, bares e restaurantes. Bares e restaurantes talvez vão ser beneficiados, como a cultura pode ser beneficiada, porque as pessoas tendo mais tempo. Tendo mais tempo, elas vão fazer lazer, vão para atividades culturais, vão comer também, ou vão tomar algo num bar. Então, ou seja, tem mais espaço de convivência. Então, isso abre possibilidades de negócio. Então, o que estão querendo dizer aqui? Que a dinâmica de crescimento da economia não vai ser dada pura e simplesmente pela redução da jornada de trabalho, isso vai ser dado por outras razões que são mais complexas. Mas o que eu acho que fica claro e evidente é o seguinte: a redução da jornada de trabalho tende a trazer muito mais benefícios para a economia e para a sociedade como um todo. Por isso, eu acho que é uma bandeira super importante, super urgente, mas no contexto atual, que a gente precisa redefinir as bases de viver a sociedade, que a gente tem o desafio de enfrentar a crise climática, que a gente quase não falou sobre isso, né, de ter um planeta mais saudável, mas a gente tem que ter espaço das pessoas viverem em sociedade, em comunidade, em coletividade. Né? E isso, a redução da jornada pode possibilitar, sim, que a gente tenha uma vida que seja vivida em todas as suas dimensões, as que as pessoas podem se realizar muito mais, exatamente podendo conciliar trabalho, vida, estudo, lazer, cultura, descanso, saúde. Tudo isso, combinar tudo isso, que acho que a gente vai ter um mundo melhor. Tá? Por isso que a bandeira é tão importante, porque ela abre possibilidades para você discutir muitas outras coisas para melhorar a nossa vida social. Gente, agradeço muitíssimo, foi um papo importante, eu acho que inicial, acho que a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Nós já tínhamos essa pauta aqui, né, desde fevereiro e agora nós temos motivo para voltar a discutir isso, cada vez aprofundando, cada vez pegando um viés. Né? Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui com a gente. E agora, então, a gente deixa o recado: trabalhar menos para viver mais e melhor. A redução da jornada de trabalho sem redução de salário deve ser o lema dos trabalhadores e dos seus sindicatos daqui para frente.
Chegamos ao final deste episódio do Metalcast. Continue conosco, acesse o sindicato, nosso site metalcampinas.org.br, se inscreva e siga o sindicato nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Metal Campinas, @metalcampinas. Se você gostou desse episódio ou dos anteriores, curta, compartilha com seus amigos. A transmissão é sempre quinzenal e sempre às quintas-feiras, às 18 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.